Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Recadinhos de sempre, então joinha no vídeo, compartilhar, sininho para não esquecer de receber as nossas notificações de vídeos novos com ilustríssimos convidados aqui. E eu prometo que essa é a última vez que eu vou gravar um episódio sem a Bia, que a Bia tá comprometida ali com a Universidade de São Paulo, mas prometo que vou arrastar ela da próxima vez aí, né, Bia? Espero você aqui comigo no próximo episódio aqui. Mas vamos lá, hoje a gente trouxe um ilustre convidado, gente boa pra caramba, diretamente da megalópole de Aracaju, Sergipe, Lucas Abreu. Bem-vindo, Lucas. Fala, Milton. Pô, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco de startups, de investimento em venture capital, de criação de conteúdo. Quem é você na Faria Lima ou no Largo da Batata ou em Aracaju? Cara, Lucas Abreu, até na descrição da newsletter eu deixo... Eu tenho uma parte que eu coloco. Lucas Abreu, sergipano, vascaíno... Vascaíno. E escritor. São 3 características únicas que se juntaram. É uma celebridade, é um artista. Muito bom, Lucas. Bom, obrigado por aceitar nosso convite novamente. A gente se conheceu pelo LinkedIn, trocando, consumindo seu conteúdo, então, de alta qualidade. Então, recomendo vocês que estão assistindo aqui, gente, seguir lá o Substack do Abreu Newsletter. É isso, né? Abreu Newsletter? Abreu Newsletter, é isso daí. Muito bom. Lucas, se apresenta pra gente quem é você, como você veio parar nesse mundo de startup, nessa loucura. Legal. Bom, como eu falei, eu sou sergipano, então de Aracaju, e aí eu vim para São Paulo, mais um sergipano, mais um nordestino que veio para cá em busca de construir a vida. No caso, eu vim fazer FGV, vim fazer faculdade de administração, eu venho de uma família empreendedora, e quando eu entrei na FGV, eu acabei me envolvendo muito em projetos vinculados ao empreendedorismo. Até então, na minha cabeça, o meu futuro era empreendendo. E no tempo de FGV eu acabei cofundando a Liga de Empreendedorismo da FGV, eu acabei participando da criação da G Ventures, que foi a primeira aceleradora universitária da América Latina, e me envolvendo em vários projetos que envolviam tecnologia e startups. E naquele momento, imagina que isso daí era 2015, 2016, era um momento que estava surgindo e tendo um crescimento maior dos founders de tecnologia. Então, como liga, a gente teve a oportunidade de conviver e de ter tido bate-papos, conversas com vários empreendedores de tecnologia, por exemplo, o Creditas, o Sérgio Frió, a liga, na época até então, a gente conheceu vários empreendedores que estavam começando também empresas de tech, e foi um período muito, muito especial que me abriu os olhos sobre o mundo de tecnologia, o mundo de startups. Passei um tempo, morei fora por 6 meses depois da faculdade, durante a faculdade, e quando eu retornei, chegou o momento de decidir aonde eu iria trabalhar. Imagina que isso daí era 2017. E eu tive uma sorte muito grande, porque tinha um grande amigo meu que trabalhava em Venture Capital. Só como base de comparação, o mercado de Venture Capital em 2017 foi um mercado que totalizou na América Latina menos de $1 bilhão de investimento. Imaginem que em 2021 foram 17 bilhões de dólares. Em 2022 foram 8 bilhões. Então a gente está falando de um mercado que era 17 vezes menores. Então, na minha época, poucas pessoas queriam entrar no mercado de VC ou até conheciam. Então eu tive essa sorte desse grande amigo que trabalhava em um fundo de VC, que me comentava sobre o que era esse mercado, e para mim faria sentido que eu queria entrar em algum lugar que eu pudesse aprender muito, que tivesse uma lateralidade para explorar diferentes conhecimentos. E naquele momento, 2017, resolvi entrar em Venture Capital. Tinham poucos fundos ativos, os fundos eram menores, e para ser muito honesto mesmo, na época eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem o que era um fundo bom, um fundo ruim, e eu fiz simplesmente um mega cold calling via LinkedIn com praticamente todos os gestores de VC do país. Você chegou a mandar uma mensagem para quero trabalhar em VC? Simplesmente não tinha job posting na época, então até hoje é difícil ter job posting. Mas na época não tinha nenhum job post, então a gente não conseguia ver, por exemplo, no mural de vagas da FGV, uma vaga para ser analista de Venture Capital. Então o que eu fiz, cara de pau, comecei a mandar mensagem para todos os gestores, contando um pouco da minha trajetória. Consegui algumas introduções também por meio de alguns colegas empreendedores. E uma dessas pessoas que me respondeu foi o Gabriel Pérez, que é um dos gestores do Fundo Pitanga. E eu acabei tendo a sorte de ingressar no Pitanga como meu primeiro trabalho. Então, meu primeiro trabalho foi em Venture Capital,
em 2017 e era um momento completamente diferente de mercado. Mas a partir daí começou a minha trajetória nesse mundo de VC, nesse mundo de investimento em startups. Muito bom, muito bom. Que história. E aí eu fiquei curioso, Lucas. Você saiu lá do Nordeste, lá da terra boa que tem água de coco, praia. Puta, se fosse você, eu não queria sair de lá, pelo menos. Imagino que boa parte que tá assistindo aqui com a gente também queria morar no Nordeste. O que fez você sair de lá pra vir pra São Paulo? Por quê? Creio que isso é uma resposta que está vinculado à ambição e ao desejo de viver novas experiências. Tive a oportunidade de que meus pais sempre incentivaram muito, com que não só eu, como também os meus irmãos, que a gente pudesse ir para novos lugares, vivenciar novas experiências, isso como uma ferramenta de abrir a cabeça para o mundo e ver que o mundo é muito maior do que a cidade que você mora. E naquele momento eu decidi fazer FGV porque eu decidi fazer administração. Eu acabei pesquisando quais eram as principais universidades de administração no Brasil naquela época, e a FGV sempre estava entre as primeiras. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer a FGV porque lá para mim era uma grande oportunidade de aprendizado. Muito legal. E aí, falando um pouquinho da sua experiência em Venture Capital, você acabou se especializando muito no early stage, né? Nas primeiras rodadas de investimento de startups. O que você aprendeu nessas primeiras experiências profissionais? Você teve essa experiência no Fundo Pitanga, você teve também a própria experiência na Stella. Quais foram os principais aprendizados e quais foram os principais desafios que você identificou para avaliar startups, para tomar decisão, as contas que têm que serem feitas para precificar uma startup? O primeiro aprendizado é que, sem dúvida, construir startups é algo muito difícil. Então, acho que você cria um sentimento de empatia. E sobre investir, eu creio que teve um momento que eu tive um realize, teve um momento que você entende que o jogo de Venture Capital é um jogo de opcionalidade, um jogo de investimento de startups. Então, para quem não conhece, a conta do VC, de certa forma, ela fecha no momento que você consegue investir em uma empresa que vai ficar muito grande. Essa empresa vai ter um nível de retorno altíssimo. A gente está falando de retornos exponenciais. Então, para a conta do VC fechar, a gente está falando de um ativo que tem um alto risco e por isso vai ter um alto retorno. E nesse momento a gente começa a entender e a buscar entender um pouco mais sobre o que são essas exponencialidades. E como eu estava comentando, acho que você entende que o jogo de VC é um jogo que envolve é um jogo de aposta no fim do dia. Então você está numa mesa de pôquer, só que nessa mesa de pôquer o grande sucesso está em, obviamente, analisar e tomar as melhores decisões, mas uma parcela muito relevante também está em estar bem posicionado para receber o acesso aos melhores deals. O Shunyata, que é um dos managing partners da Bicycle Capital, que é um dos principais fundos de growth, ele fala que o alpha do Venture Capital está no acesso. E eu tendo a concordar que muitas vezes está no acesso. Então a gente está falando de um jogo que é um jogo diferente do mercado público, que não é um jogo só de análise, mas é um jogo também de acessar os melhores deals que tem à disposição no mercado. Se você tiver acesso, você provavelmente vai estar dentro dos deals dos melhores empreendedores, e isso já é uma parcela relevante do sucesso no jogo de VC. Porque, como eu falei, a gente está falando de um jogo de opcionalidade. Então, num portfólio de um fundo de Venture Capital, a gente está falando, sei lá, de 10 empresas. Dessas 10 empresas, provavelmente 5 vão ter um retorno de até 3 vezes, 2 vezes. A gente está falando de um valor pequeno, então isso não é um retorno tão expressivo. 2, 3 provavelmente vão quebrar. E 1 ou 2 vão ditar o retorno do fundo. Então a gente está falando de uma classe de ativos que tem uma lei da potência super concentradora. Então é muito importante você entender quais são essas apostas. E aí a gente está falando de empresas que podem ficar muito grandes, a gente está falando de exponencialidade. Então a gente precisa pensar em quais são as características que geram essa exponencialidade. Então quais são as características que acontecem em comum para as empresas ficarem muito grandes. E aí você começa a entender, por exemplo, eu gosto muito da analogia da onda e do surfista. Então a gente primeiro está falando de um aspecto que é a grande onda. Então, como é que você está no mercado que tem uma onda que é muito grande, que leva a onda
que é a onda do mercado. Então tem algo que é externo, que a gente está falando de time, a gente está falando de crescimento de mercado, a gente está falando de inovação, e a gente está falando do surfista também, que é isso daqui, é um empreendedor, e não só o empreendedor, mas a empresa, o produto. Então acho que a gente acaba pensando um pouco nessas exponencialidades. Adorei essa analogia da onda do surfista, né? A onda, muito movimento de mercado, macroeconomia, juros, todas as externalidades que estão fora do controle do profissional, né? E o surfista lá, o empreendedor que tá com a mão na graxa, que tá ali tocando o negócio. Né? Nunca tinha parado para olhar pra essa ótica. Me chama a atenção a questão que você coloca que VC é o jogo do acesso, né? Como eu, por exemplo, como investidor anjo, posso ter esse acesso para pegar os melhores deals e também poder investir, porque tem muito investidor anjo que assiste a gente, para poder acertar a mão e falar, beleza, esse é o empreendedor que eu vou botar grana. Qual que é a sua recomendação? Tem duas recomendações. A primeira é gerar valor. Então, conheço alguns investidores anjos que eles são conhecidos por terem alguma característica específica que geram muito valor para os empreendedores e acabam complementando muito o valor que esses empreendedores tiram dos fundos. Então, por exemplo, por que os founders querem do seu lado no cap table anjos que entendem muito de recrutamento? Porque essa é uma dor que ele vai vivenciar ao longo da jornada. E se ele tiver alguém no cap table dele que manja muito, é muito bom em recrutamento, ele vai querer isso dentro do cap table. Então, acho que o primeiro ponto é encontrar o edge, onde você pode gerar mais valor dos empreendedores. E eu imagino que a partir disso o seu branding passa a ser construído. Os empreendedores conversam muito. Então, no momento que você tem um edge, você consegue gerar valor, eu acho que você começa a criar um flywheel que pode fazer sentido. Mas eu acho que tem um segundo ponto além disso, que é simplesmente entrar no... Não é a melhor palavra, mas entrar no métier. Eu acho que na bolha. Você precisa entrar na bolha. É muito difícil para alguém que esteja fora da bolha conseguir acessar os melhores deals. Então, você precisa estar onde o movimento está acontecendo. Você precisa estar inside the tornado. Eu vou aproveitar o jabá aqui e recomendar as pessoas que estão assistindo a gente a entrar nessa bolha aqui, ó. Que é a Angels, que eu fundei lá em 2018. Tem o GV Angels também, que faz um trabalho muito legal. Mas isso aí eu concordo com você. Um dos maiores cases de sucesso do Fé Angels, inclusive, tem muito a ver com acesso, né? Então, a gente tá falando aqui do Conta Simples. O Rodrigo vai vir aqui também. Que legal. E foi um deal que veio do acesso que a gente tem a bons empreendedores por conta do Fé Angels, né? Então, acho legal essa consideração que você traz sobre o relacionamento, que tem muito valor mesmo. Falando um pouquinho da sua newsletter, Lucas, qual que foi o principal motivador que fez você construir a newsletter? Tem a ver com a sua atividade profissional de atrair deal flow, né? Atrair novos empreendedores? O que foi o gatilho para você começar a escrever e compartilhar conhecimento? Tem muita coisa legal lá, né? Obrigado. Eu sinto que teve uma motivação. Então, o meu primeiro chefe no Pitanga, o professor Fernando Heineck, que não só é um dos principais cientistas do Brasil e investidores também, como ele é um escritor fantástico. Ele escreve no Estadão uma coluna sobre ciência desde 2004. E o Fernando, para mim, sempre foi alguém que tinha uma clareza de pensamento muito única. Então, era alguém que conseguia expressar os seus pensamentos de forma incrível. E eu sempre associei essa clareza de pensamento com o hábito de escrever recorrentemente. Nunca nem perguntei pro Fernando se realmente era dessa forma, mas eu sempre associei essa clareza com a escrita recorrente e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Da minha perspectiva pessoal, eu sempre escrevi também. Então, a minha matéria preferida sempre foi redação, por exemplo. E chegou um momento no mercado de VC que eu sentia uma vontade de externalizar muito das minhas opiniões. E eu queria usar também uma ferramenta que fosse de benefício pessoal para explorar as minhas ideias e colocar no papel. E colocar... Acho que quando você coloca algo público, você é confrontado também. Então, eu senti essa vontade de simplesmente participar desse ecossistema, colocar meus pensamentos, uma ferramenta acima de tudo de aprendizado. E aí foi muito curioso. No momento que eu comecei a escrever a newsletter, isso daí foi 2021,
no janeiro de 2021 que eu tomei essa decisão, eu fiz um compromisso pessoal de 12 semanas. Falei, olha, um hábito é formado em 21 dias, mas estou falando de algo semanal, então vou escrever por 12 semanas seguidas. Depois de 12 semanas, se eu não gostar, eu vou parar. Não tem problema nenhum. E se eu gostar, eu vou continuar. E depois de 12 semanas, simplesmente era algo que não só eu gostava de fazer, também começou a ser uma ferramenta que eu conseguia contactar, conversar, me sentia melhor, com a clareza de pensamento maior, e isso ajudava a expandir a minha rede. Então, começava a ter relações melhores com os empreendedores. Começou a ser uma ferramenta de exploração de curiosidade. Então, a partir disso, foi algo inevitável. Então, são mais de 3 anos, mais de 130 artigos de newsletter, e é algo que simplesmente faz parte do meu stack, tanto desenvolvimento pessoal, e a partir daí você começa a levar para as outras áreas também e começa a ter um benefício profissional muito grande. E você desenvolveu algum hack, alguma disciplina? Como que você fez para ter essa disciplina dos 12, né? Você falou assim, puta, é toda sexta-feira, 1h da tarde, que eu vou pegar e vou escrever. Como que era esse processo criativo? Porque existe um processo criativo também, pô, né? Acorda assim, vou falar aleatório, né? Qual é o processo que você desenvolveu para sempre ter boas ideias, para escrever e compartilhar e gerar valor? Milton, eu tenho que confessar que, assim, em termos de disciplina, 3 anos, eu nunca encontrei um método, um horário que eu falo, esse é o momento que eu vou escrever. Eu nunca consegui ter esse nível de disciplina. Eu acho que o meu grande hack, eu tenho uma pasta no Notes do celular que chama Database of Ideas. Então, toda vez que eu tenho uma conversa legal, que me gera aquele momento eureka, gera um insight, ou que eu tô falando com alguma pessoa, eu tô lendo um artigo que eu falo, cara, isso aqui é uma ideia muito interessante que vale aprofundar, eu anoto e depois eu acesso essa database e se algo me interessar eu escrevo sobre. Mas tem algo de escrever no momento que você tá motivado também. Então, o primeiro draft, quando você escreve, quando você tá sentindo aquele flow, é completamente diferente do quanto você escreve por obrigação. Então, tudo que eu peço é continuar a ter energia e criatividade, porque eu dependo também de estar motivado e de querer muito falar sobre algo. Os textos que eu mais odiei fazer são os textos que eu fiz por obrigação. Até por isso que eu sempre coloquei, até no momento que a newsletter era muito menor, eu sempre coloquei como uma prerrogativa base. Eu nunca vou fazer ghostwriting. Sim. Nunca, porque eu não conseguiria fazer algo para outra pessoa por obrigação. Então, eu acho que tem um momento que gera tem algum tipo de insight e você prepara o primeiro draft, obviamente depois eu acho que tem algo muito mais constante de preparar e cuidar para escrever um texto. E você tem algum framework ou não? É realmente, putz, segue o fluxo. Sentar na cadeira e escrever. E passar... Impressionante que 130 artigos depois, obviamente você fica melhor, você fica mais rápido, mas não tem outra saída a não ser sentar e começar. E aquilo de pegar um papel em branco, no caso, um docs, eu não escrevo, eu teclo. E dali sair uma ideia, não muda. Tipo, é tempo investido em tentando fazer. Já chegou a gerar negócio pra você o fato de você escrever? Por exemplo, uma investida ou chamarem você pra algum evento, pra palestrar, coisa do tipo? Gera negócio? Gera negócio. Gera negócio, nunca foi a prioridade. Sempre foi, de fato, a exploração de ideias. Mas, sem dúvida, me abriram muitas portas nos mais diferentes níveis. E eu tento cada vez mais ser uma ferramenta de otimização, tanto para ajudar os founders que eu tô próximo. Então, por exemplo, recentemente eu comecei a criar um MVP do que é o Abreu Jobs, que é conectar algum cargo estratégico com a audiência da minha newsletter para ajudar os founders a melhorar essa questão de recrutamento. E gera muitas oportunidades, gera muita conversa, gera, acima de tudo, aprofundar relações com pessoas muito, muito interessantes. Então, é muito net positive. Muito bom. A gente fez uma pesquisa antes de vir para esse podcast de alguns dos artigos que você escreveu. E um deles achei bem legal, que é o Resolvendo um Pepino por Vez, né? Que você fala um pouco dos desafios da jornada de desenvolvimento das startups.
Eu queria que você contasse um pouco qual que foi o insight, o momento eureka para você escrever sobre isso e quais aprendizados desse artigo você acha que as pessoas, os empreendedores que estão assistindo a gente deveriam pegar desse artigo. Legal. Se quiser até aprofundar mais aqui, o que não está escrito no artigo, mas que vier no fluxo agora aqui. Legal. Cara, assim, eu abro falando que eu acho que o modelo de Venture Capital tem muito sentido, faz muito sentido para empresas exponenciais. Porque a gente está falando do financiamento por estágios. E isso é lindo, porque você completa um estágio, você graduou, você simplesmente superou um desafio e tem mais pessoas te oferecendo dinheiro para você investir mais e buscar o próximo desafio. Então, é quase que funciona como um jogo, que obviamente aqui eu acho que não existe zerar o jogo. É um jogo contínuo, é um jogo que praticamente infinito, mas é um jogo por estágios. E não significa que uma etapa vai ser mais difícil que a outra. Mas o jogo do Venture Capital é um jogo de estágios. Cada estágio para cada empresa, para cada mercado vai ser completamente diferente, mas a gente consegue encontrar alguns padrões. Então, resolvendo um pepino por vez, eu falo um pouco desses padrões, desse framework, que o primeiro desafio de um empreendedor, quando ele está na fase pre-seed, é o desafio ao risco técnico. Então, ele precisa comprovar que ele consegue criar um produto que seja tecnicamente eficaz. Então, ele consegue tirar do papel esse produto, consegue criar minimamente um MVP para provar que ele consegue construir algo. Então, esse é o primeiro desafio. Eu consigo construir algo? Consigo construir um produto? Até antes de encontrar o que seria esse cliente, eu consigo construir um MVP. Então, o primeiro ponto é o risco técnico. E o risco técnico, acho que vale um parêntese, que o risco técnico cada vez diminui mais. Por quê? Porque com as ferramentas de no-code, low-code e AI, você consegue criar os MVPs muito mais rápidos. Mas o primeiro ponto do Pre-Seed é você consegue criar algo, consegue criar um MVP e ter os primeiros insights. E aí, no momento que você foi graduado, que você conseguiu cumprir esse estágio, você vai para outra parte. A gente vai para o risco de mercado. Então, você consegue criar um produto que minimamente tenha uma base de clientes que usem, que se mantenham engajados e que gostem do seu produto. A gente está falando de retenção e de pessoas interessantes. A gente está começando a falar do Product Market Fit. Então, você tem uma sequência de pessoas que teriam interesse em usar o seu produto de forma recorrente. Então, você começa a ter esses primeiros sinais de Product Market Fit, de ter um grupo de pessoas que estariam interessadas em usar esse produto. Você graduou, você vai chegar, vai ser uns investidores série A. Esses investidores já vão começar a ter métricas para olhar, já vai começar a olhar para a sua taxa de retenção, já vai começar a olhar para a sua receita. E aí, qual é o outro próximo grande passo? É o risco de go-to-market. Então, você consegue escalar essa máquina de vendas de uma forma que seja factível financeiramente. Então, do nada adianta você ter um produto que você vende para SMBs, você vende para lojas de bairro e só vende enterprise. A conta não fecha, o LTV sobre CAC não fecha. Sim. Então, você está falando do desafio de escalar uma máquina de vendas que você tenha um custo de aquisição que seja saudável. Depois do custo de aquisição, você vai para a série B, que a gente está falando de um risco de expansão de mercado. Então, até esse momento, dificilmente você vai ter atingido um ARR, não sei, de $7 milhões. E você chega nesse momento, na série B, provavelmente vai ter que ampliar o seu addressable market. Ou seja, você vai ter que ir ou para uma nova classe de consumidores, que provavelmente eram os mais céticos no começo, ou você vai ter que criar um novo produto para eles, ou você vai ter que criar outro produto. Então, os investidores de série B, eles estão olhando se essa empresa tem um potencial de chegar no IPO. Se essa empresa pode retornar um valor imenso lá no futuro. Então, ele começa a olhar o risco de addressable market. E lembrando, isso aqui é um framework de padrões. Tudo acaba se misturando um pouco. Uhum. Mas imagine que isso é uma regra ponderada, que o peso é maior por cada etapa. Então, você vai ter que comprovar essa tese de que você pode ser muito, muito grande de forma efetiva. E, por último, você vai para o risco cultural. E até no artigo eu coloco um exemplo de um empreendedor que ele foi diretor de produto de um dos unicórnios do Brasil. E no momento que essa empresa fez IPO lá fora, na Nasdaq, ele falou que tudo ficou mais chato. Porque você tem um risco cultural de você engessar a sua empresa. As pessoas não terem o mesmo incentivo, não tem mais aquele mesmo empreendedorismo. Então, você passa a ter um risco cultural gigantesco. E para mim, esse é um dos grandes pontos, por exemplo, do Nubank. O Nubank é uma empresa que continua a crescer muito porque ainda tem um fervor empreendedor lá dentro que é fantástico. Então, são mais ou menos essas etapas desse framework do risco por etapa. Então, de certa forma, there is one thing that matters. Tem um pepino por vez que provavelmente é o que você precisa resolver.
Legal. E aí, você falou que a Série B é a hora da expansão, né? Que é aí que dita se ter um caminho para a empresa se tornar um IPO futuramente. Então, o grande ponto de inflexão para o empreendedor que está na jornada de fundraising, de captar recursos, é a Série B. Depois da Série B, pô, eu falo assim, captei a Série B, tô na cara do gol para fazer o IPO. Tá muito longe ainda. Tá muito longe porque o mercado público é extremamente rígido e é uma narrativa muito diferente da narrativa do mundo do VC. Então, eu estimo de cabeça que no Brasil a gente deve ter tido 70 série Bs na história. A gente deve ter 18 unicórnios. Eu acho que essa matemática já mostra que a gente sempre vai viver um triângulo invertido. Então, a taxa de graduação continua a ser baixa. Eu acho que nesse momento o empreendedor tem um de-risk muito grande. Dificilmente essa empresa não vai quebrar. Então, esse cara vai conseguir colocar um dinheiro, mas até chegar no IPO, acho que é uma caminhada ainda super difícil, porque é a caminhada de manter um ritmo de crescimento elevado. E porque a gente está falando, olha, a média dos IPOs nos Estados Unidos, na Nasdaq, de empresas de software, a gente está falando de algo em torno de $200 milhões. Nos Estados Unidos. Então, a gente já vê que é um patamar muito alto. Se é $200 milhões, se a média de software de múltiplo de receita é 6,6, sei lá, 7, a gente está falando de uma empresa vai valer 1,2, que é mais ou menos o patamar de unicórnio. Mas essa empresa provavelmente vai precisar estar crescendo mais que 50% ao ano. Então, assim, o desafio ainda é gigantesco. Em dólar, né? 50% ao ano, dólar. Em dólar, em real, mas assim, ainda tem um desafio muito grande. Então, eu acho que muda o jogo, mas assim, o IPO ainda é um desafio bem complexo. E falando um pouquinho da sua experiência nas telas, né? Qual que foi o... Não sei se pode falar isso também, mas enfim, qual que foi o investimento, o case que você se envolveu que mais te marcou na sua trajetória em Venture Capital? Também não sei se foi na Stella ou se foi no Pitanga, né? Enfim. Eu posso falar alguns cases bem interessantes, assim, que eu convivi na Stella. Uma deles é a Cayena. Cayena, para quem não conhece, é um B2B marketplace que conecta distribuidores com restaurantes. E esse foi um case super interessante que a gente investiu no Seed Round, nessa empresa. E era uma empresa que no momento do Seed Round era uma empresa muito mais, obviamente por ser um Seed, imatura em termos de modelo de negócios, em termos de monetização, mas que a gente tinha 2 sinais que eram muito positivos. Primeiro sinal, os founders, um time de first-timers, mais executores, que tinham carreiras estrelares antes de fundar a empresa. Então, se a gente fosse ver, eram pessoas que eram muito bem vistas dentro das organizações que eles trabalhavam, eram tidos como as grandes promessas. E, em segundo lugar, eu acho que o grande insight que me fez ter convicção de sugerir um investimento, ao lado da Laura Constantini também, que é partner da Stella, foi entrevistar uma coisa tão basal quanto entrevistar cliente. Quando eu entrevistava o cliente e a gente escutava de primeira mão de que a Cayena melhorou a minha vida, porque antigamente eu falava com 10 distribuidores e hoje eu falo com muito menos por causa da Cayena, eu acho que esse foi o grande insight que mudou a perspectiva. De fato, uma empresa que está criando um produto que está gerando valor para a sociedade, está gerando valor para esses donos de restaurantes. E aí, somado ao fator qualitativo, tem um fator quantitativo. Quando a gente olhava as métricas de GMV Retention, que era a retenção, no caso não era de receita, mas a retenção do total que transitava dentro da empresa, a gente estava falando de um nível de retenção muito alto. Então, o qualitativo casava com o quantitativo e eram sinais. Não é que a empresa já tinha um nível de receita absurdo, não, mas eram sinais de que a empresa estava gerando algo de muito valor para a sociedade. A empresa, enfim, já fez outras captações, uma empresa que sem dúvida está revolucionando o SMB no Brasil e é um case assim, que eu tenho super orgulho de ter participado. E além desse tem alguns outros, então vale citar também a Stoca. A Stoca vem com uma proposta muito relevante de revolucionar a forma como as marcas de consumo lidam com o estoque. Hoje em dia, se a gente for pensar até hoje, o estoque ele é feito integralizado dentro da operação da empresa. Dificilmente ela faz o outsourcing. E a Stoca nasce com modelos de logística as a service. Modulariza, cuida do estoque, que é um trabalho que faz o empreendedor desfocar do que mais importa para um empreendedor de consumo, que é criar uma marca e ter um bom produto.
Então é outro case super interessante de empreendedores. Também estrelas muito, muito bons, muito sólidos, muito bons no operacional, muito bons no estratégico. Outro que vale citar também é a Thrive, que é uma empresa de AI para o agro, que quer revolucionar a forma como o mercado financeiro lida com o agronegócio. Então, através de um produto que foca muito em AI para qualificar o score dos fazendeiros por todo o país. E também é um case que pode ser revolucionário para uma indústria que é a mais importante do país, que é o agronegócio. Então, esses são alguns cases que eu acho que valem citar. Eu achei legal. Mas tem vários outros. Não, eu só ia falar que legal isso que você falou da Caena, que uma das coisas que você e a Laura fizeram foi falar com o cliente e ver a reação do cliente. Isso é uma prática para todos os investimentos que vocês fazem? É uma prática que todos os investimentos que eu faço... Isso foi uma das lições que eu tive. Acho que não tem nada mais valioso do que falar com o cliente. Do que entender como o produto acontece na prática. E é óbvio que o produto de uma empresa no seed, não estou falando da Caena aqui especificamente, mas um produto de uma empresa no seed, então no Series A vai ter um over-delivery muito grande. Isso vai prometer muito, o empreendedor vai prometer, porque o jogo funciona assim. Sim. Porque dificilmente a empresa vai ter tempo de ter um produto mega sólido. Mas você precisa captar os sinais. Eu acho que os sinais você captura através das entrevistas com clientes. Para mim, esse é um dos maiores hacks que você pode ter, é conversar com quem está usando o produto. Entendi. E você já chegou a fazer uma análise de correlação, coisa do tipo, poxa, toda startup que a gente fez esse trabalho de falar com o cliente, que teve esse efeito wow do cliente, teve uma performance muito melhor do que aqueles que talvez não tivesse tido aquele brilho no olho do cliente, né? Ele fala, putz, que bom que isso resolveu o meu problema. Você chegou a fazer já uma correlação sobre isso? Nunca fiz uma correlação, mas eu não tenho dúvida que existe uma correlação positiva em relação ao wow do cliente com a capacidade do produto de escalar. Porque no fim do dia a gente está falando de uma startup. Tem um texto muito famoso do Paul Graham que ele fala que startup é igual a growth, é igual a crescimento. E no fim do dia uma startup ela é uma função de crescimento de novos clientes com a retenção dos antigos. É isso que forma a receita de uma startup. E se o cliente que já está retido, se a gente for ver o WoW, esse cara não só vai ficar, provavelmente ele vai gastar mais dentro. E ele vai ser uma ferramenta também para gerar crescimento, ou pelo menos é uma indicação de que tem um produto que provavelmente tem muito mais clientes que também adorariam usar eles. Então esse WoW com certeza é uma correlação muito positiva. Muito bom. Quais critérios que você utiliza para avaliar startups? Por exemplo, Deep Tech, né? Que é mais o caso do Pitanga. Eu acho que, mais uma vez, na regra ponderada ele muda. Quando a gente está falando do Deep Tech, a gente está falando de uma ponderação muito maior sobre o risco técnico. Porque o risco é um jogo muito diferente, porque a gente está falando de empresas talvez que captem milhões e milhões de dólares e ainda não tem um produto que pode ser testado no mercado porque o risco técnico é muito mais alto. A gente está falando de um business que o risco é correlacionado ao retorno. E no caso de Deep Tech, a gente está falando de analisar muito mais profundamente o que é o produto da perspectiva técnica. Então, acho que você precisa ter um inside view de quem viveu na prática muito maior. No caso do Pitanga, eu sempre senti que o Pitanga tem uma posição privilegiada, porque os dois partners, além de cientistas e biólogos, os dois partners eram cientistas e biólogos. Então, muitas vezes, eles entendiam na profundidade o que é academia. Então, eu acho que é quase que uma prerrogativa de investidor de Deep Tech é que nessa mescla do time tenham pessoas que realmente tenham vivido como cientistas, como acadêmicos, porque a ponderação do produto técnico é muito maior. E na sua experiência, quando a gente olha para o mercado de VCs, o mercado de Venture Capital, eles usam muito conhecimento da academia, das universidades para tomada de decisão ou não? Eles não acreditam nisso? Na trincheira, é o que é falado no Vale do Silício, que eles conseguem fazer essa descrição do que é hype, o que é ciência, academia, e aplicam isso na realidade? No caso dos fundos de Deep Tech? No geral. Eu sinto que o fundo de Deep Tech ele tem uma proximidade muito maior com a academia, até porque uma boa parte dos empreendedores são acadêmicos ou ex-acadêmicos.
A ferramenta de discovery da maior parte das startups de Deep Techs são duas. Ou são dentro dos laboratórios de ciências de grandes organizações como farmacêuticas, ou dentro dos laboratórios de ciências dos departamentos das universidades. Então, esses são os perfis das pessoas que acabam indo empreender em Deep Tech. Então, eu sinto que tem uma proximidade muito maior. Porque a academia, acho que o grande ponto da academia é que a academia está na fronteira da inovação. Então, o Deep Tech, não tenho dúvida que é uma relação sinergética e muito próxima de pesquisadores, da FAPESP, de outras organizações. Enquanto o fundo de VC, eu sinto que é um pouco mais afastada. O fundo de VC ele está muito próximo dos grandes talentos que estão saindo. E uma parcela deles vem de universidades. Então, não tenho dúvida que as pessoas formadas nas boas universidades do Brasil ou nas principais universidades lá fora, Stanford, MIT e tudo mais. Por isso que a gente ouve falar muito assim, o empreendedor Stanford, que saiu de Stanford e já recebeu o seed. Então, acho que nesse sentido, sim, tem uma proximidade. Mas, como a gente não está falando de pura ciência, eu acho que é um pouco mais afastado. Entendi. Mas, por exemplo, não tem nenhum aprofundamento de conectar com professores doutores da área de finanças ou de venture capital aqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos para saber o que eles estão falando, o que eles estão estudando para dizer, poxa, esse tipo de perfil tende a dar bom, então vamos usar esse paper para incluir na nossa análise de tese de investimento. Isso você não chegou a ver ou perceber, pelo menos, né, desses fundos? É muito pouco, porque eu sinto que o jogo de VC ele muda muito rapidamente. Mais rápido do que a universidade. Uma pesquisa vai demorar um tempo. O empreendedor, o perfil talvez de 2 anos atrás, que era o status quo, que era o empreendedor que você deveria buscar, não é mais o de hoje e não vai ser mais daqui a 2 anos. Nem daqui a o jogo ele tem uma velocidade de mudança muito alta que eu acho que são outras referências para ficar up to date. Entendi. E aí, esse ano de 2024, Lucas, você e a Júlia, que esteve aqui já no final do ano passado, vocês fizeram o Next Big Thing, né? Uhum. O que é esse relatório e quais que foram achados de 2024? Eu sei que eu acho que tem alguma coisa de AI aí, né? Tem um pouquinho de AI. Cara, o relatório do Next Big Thing foi algo que eu e a Júlia a gente criou. Pra quem não conhece, a Júlia De Luca a pessoa de tecnologia do Itaú BBA, uma pessoa incrível, muito conectada, a pessoa mais conectada do mercado, sem dúvida. E a gente resolveu criar muito buscando brincar com previsões de mercado. Então, a gente colocar o microfone, no caso, colocar a caneta na mão dos grandes pensadores de tecnologia do país. Quando a gente fala grandes pensadores, a gente não está só falando daquela pessoa que já alcançou o sucesso. A gente está falando dos grandes gestores de growth equity, a gente está falando dos grandes gestores de VC, a gente está falando dos empreendedores de unicórnio, a gente está falando dos empreendedores late stage, a gente está falando dos empreendedores seed stage e outras pessoas correlatas do ecossistema, como outros criadores de conteúdo, políticos, jornalistas. E a ideia sempre foi tentar destrinchar um pouco do que está na cabeça dessas pessoas sobre qual a próxima grande tendência. Qual a próxima grande tendência que eles estão chegando na América Latina para o ano subsequente, para fornecer quase que um mapa de previsões. E 2024, a gente não tem como não ser a grande tendência, mas inteligência artificial. A gente está vivendo algo que será uma mudança de plataforma muito relevante. A gente está adicionando um sistema de inteligência à humanidade, aos produtos de software, que será revolucionário de uma maneira poucas vezes vista anteriormente. Isso aqui eu estou falando de médio e longo prazo. E todas as empresas, todos os fundos, todo mundo está interessado em entender como a AI vai revolucionar a indústria. Então, esse foi o grande ponto. Muita gente trouxe vários insights interessantes nas diferentes verticais. AI aplicado a fintechs, AI aplicado à descoberta de novos genomas, AI aplicado a AI atuando como agente de ataques cyberataques, que essa é uma realidade que vai acontecer, então como a gente se protege como sociedade. Anos de eleição também, AI como agente de deepfakes, AI como base do desenvolvimento, do time de desenvolvimento de uma startup, então a gente está vendo Copilot e vários outros. Então foi super interessante a gente conseguir ter diferentes visões sobre AI.
Você já sentiu algum efeito, principalmente na área de tecnologia das startups, em redução de custo ou aumento de produtividade? Conversando com empreendedores? Sem dúvida. O Scott Galloway, ele escreveu um artigo recentemente que ele fala que o AI é o Ozempic das organizações. O Ozempic das organizações. Ele traz o exemplo que o Ozempic, você tem um colega seu que talvez ele tá um pouco acima do peso. Ele começa a emagrecer. E ele não fala que tá tomando Ozempic. Mas ele tá tomando Ozempic. E um dia você descobre. E ele começou a olhar os dados de AI das grandes... Ele começou a olhar o P&L, os dados financeiros das grandes organizações, e ele começou a ver que a maior parte das grandes empresas de tecnologia fizeram um layoff de custos e aumentaram o lucro líquido de forma significativa. Obviamente, tem um quê de overhire, mas ele crê que o efeito oculto é a inteligência artificial. Assim como o Ozempic é para aquele colega que está um pouco acima do peso. Então ele fala que o AI é o Ozempic, porque ninguém quer falar muito, porque hoje não soa bem. O que eu tenho visto na prática, conversando com outros empreendedores. AI tem sido uma ferramenta interessante de point solutions. Então, você consegue ter, de fato, um time de desenvolvimento mais eficiente, criando menos bugs. Tem sido uma eficiência incremental que tem sido adicionada. Ou um time de atendimento ainda mais eficiente, com menos pessoas fazendo mais. Vi alguns times de vendas com muito menos SDRs, gerando muito mais leads. Então, ele tem empoderado e aumentado a eficiência. Ainda não foi aquele efeito completamente disruptivo de que eu tenho uma organização completamente diferente que foi criada a partir porque eu uso AI. Mas tem uma mudança. E esse é um ponto que eu penso muito, como AI... Qual vai ser a curva de adoção de AI? E tem um autor que eu tô lendo um livro super interessante, Power and Predictions on AI, que ele compara muito AI com energia elétrica. Ele fala que a última grande revolução que impactou a vida de bilhões de pessoas antes da internet foi a eletricidade. E ele fala que o momento que a eletricidade começou era... Eu vou dar uma viajada agora, tá? Sim, não. Mas a eletricidade, quando ela surgiu, a maior parte das fábricas, elas eram conduzidas por queima de carvão. E aí um empreendedor que conseguia uma licença de eletricidade, de energia elétrica, ele chegava pro dono da fábrica e falava, olha, eu tenho um produto aqui que é mais constante, tem mais confiança, ele tem um custo menor, e eu acho que isso vai ser melhor para você, você vai ter um ganho incremental. E o dono da fábrica, às vezes meio desconfiado, às vezes topava e aceitava. E no fim do dia ele tinha um custo menor numa fonte de energia melhor, e a eletricidade cresceu a partir disso, começou a crescer. Mas ele fala que o ponto de inflexão desse mercado, para que a energia elétrica se tornasse a base de toda a economia, foi no momento que ela mudou o sistema. Então, quando você tem uma energia baseada no carvão, você tem um problema. Essa energia ela gera uma força maior quando ela está para as máquinas que estão próximas da fonte de energia. Então, provavelmente, o design da sua fábrica vai ser completamente diferente. Você vai ter as suas máquinas mais importantes ou as que mais exigem energia do lado da onde está saindo a queima de carvão. E o que eles descobriram depois com energia elétrica é que você conseguia colocar energia por toda a fábrica de forma constante. E a partir daí, os empreendedores começaram a mudar o design inteiro da fábrica. E a partir da energia elétrica a gente conseguiu construir linhas de produção como a que Ford fez. Então a gente mudou o sistema para se tornar algo muito mais produtivo. Hoje o que eu vejo em AI são as pessoas fazendo algo incremental em um setor. Mas a gente não vê o sistema mudando. E vai chegar esse momento. Não sei se vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então vai ser um momento que o escritório de advocacia vai ter um sistema completamente diferente, ao invés de o advogado usando o ChatGPT ou outra ferramenta para melhorar a construção de contrato, ou o médico usando como ferramenta de ajuda de diagnóstico. Mas o sistema vai mudar. Isso vai acontecer e vai ser a grande mudança e o ponto de inflexão para a adoção. Perfeito.
Lucas, a gente vai chegando ao final aqui do nosso episódio, mas a gente não pode deixar de fazer uma pergunta que é onde a gente consegue gerar valor na veia da nossa audiência. A gente sempre pede para os nossos convidados recomendarem ou um livro, uma série, um filme ou um artigo. E eu queria deixar o microfone aberto para você recomendar para quem está assistindo a gente, empreendedor, investidor ou quem quer trabalhar em startup, algum desses conteúdos. Boa. Primeiro, quem não assina a Abril Newsletter, fazendo jabá, mas tem um livro muito bom que eu super recomendo, que chama Coming Wave, que só fala sobre AI, é do fundador da DeepMind. Então, quem quiser entender como AI vai ser uma ferramenta revolucionária, esse livro para mim é mandatório. E para deixar mais uma recomendação, super recomendo também a leitura da biografia do Elon Musk. Quem não leu, acho que é uma aula de resiliência, de liderança, de loucura um pouco também. De né? loucura, de intensidade. Então, além de tudo, tem uma história boa. Não, sim. Não é esse livro aqui, mas esse aqui também é bom, do Elon Musk. É bom. É bom também. Show de bola, Lucas. Obrigado aí pela sua participação, contar aqui com você no Venture Fellows. Para você que está nos assistindo, não deixe de seguir a gente no YouTube, no Spotify, compartilhar, indicar para os amigos, comentar, ativar o sininho e a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo episódio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Milton.